Sejam todos bem-vindos à nossa capacitação e nesse momento abordaremos um pouco sobre a melogênese imperfeita e como realizar o diagnóstico. E o que é a melogênese imperfeita? Trata-se de uma condição genética que afeta a qualidade e/ou a quantidade do esmalte dentário, e ela pode afetar tanto a dentição decídua quanto a dentição permanente. Além disso, a melogênese imperfeita ela pode se manifestar de forma isolada ou como manifestação também de uma síndrome. E por ser uma condição genética, podemos ter algum modo de herança associado à melogênese imperfeita, como o modo autossômico dominante, o autossômico recessivo e também ligado ao cromossomo X. Ao longo dos anos, diversos autores propuseram classificações para facilitar a comunicação entre os profissionais. Em 1971, Rao e Whittaker consideravam tanto o aspecto clínico e radiográfico quanto o modo de herança. Já em 1995, com os avanços moleculares, também foi considerado e proposto por Aldred Crawford que, além dos aspectos clínicos e radiográficos, os achados moleculares também deveriam ser considerados para a classificação. Já em 2007, foi observado que haveriam tanto casos sindrômicos quanto não sindrômicos e que isso também deveria ser considerado para a classificação da melogênese imperfeita. Em 2023, alguns autores como Dong e Bloch-Suppan propuseram classificações que relacionavam tanto o clínico quanto o radiográfico com o gene afetado e o de Bloch-Suppan, o gene afetado associado à primeira classificação proposta em 1971. No entanto, classificar a melogênese imperfeita, principalmente quando a questão fenotípica, ou seja, com a manifestação clínica dessa doença, é muito difícil, uma vez que temos uma heterogeneidade clínica e, além disso, a gente pode observar a associação de vários fenótipos. Em um primeiro momento, quando falamos sobre os tipos de melogênese imperfeita, ou seja, sobre as manifestações clínicas, podemos dividir em um primeiro momento em hipoplásico e ou hipomineralizado. O hipoplásico refere-se aos defeitos de quantidade do esmalte dentário. Ele pode se apresentar clinicamente com a presença de pits, que seriam hipoplasias pontuais sobre a superfície dentária, a ausência do esmalte, entre outras formas. Então, a gente tem uma mudança na espessura até na forma devido a essa ausência ou essa redução na quantidade do esmalte dentário e pode ter ausência completa de esmalte, como podemos observar clinicamente nessa imagem, em que a gente observa que há alterações de forma, há a redução total desse esmalte dentário. Além disso, a gente pode observar que a gente tem um espaço interproximal aumentado. Já quando falamos dos tipos de amelogênese imperfeita do tipo hipomineralizado, refere-se a defeitos na qualidade do esmalte dentário, e ele pode ser subdividido em hipomaturado e hipocalcificado. O hipomaturado refere-se quando a gente tem um defeito qualitativo em que a gente vai observar opacidades difusas ou demarcadas, podendo ter também mudanças de cor. Já quando referimos ao tipo hipocalcificado, podemos observar que a coloração dos dentes ela estará amarelo amarronzada, como podemos observar na imagem. Isso se deve a uma aparência descalcificada e porosa desse esmalte dentário. E quando a gente observa radiograficamente esses tipos de amelogênese imperfeita, podemos observar no modo hipoplásico em que a gente tem uma redução na espessura da radiopacidade que refere ao esmalte dentário. E quando a gente fala dos tipos de AI, tanto hipomaturado quanto hipocalcificado, radiograficamente, a gente observa que não tem uma diferenciação na radiopacidade entre o esmalte e a dentina, uma vez que esse esmalte ele é menos mineralizado. E a gente observa isso com mais clareza no tipo hipocalcificado. Logo, para o diagnóstico correto da melogênese imperfeita, algumas etapas no diagnóstico devem ser consideradas, como o exame clínico minucioso. Durante a anamnese, atentar à história familiar,
Há mais indivíduos da família afetados? Esses indivíduos apresentam alguma alteração sistêmica relevante para considerarmos no diagnóstico desse paciente? E a história médica pregressa do nosso paciente também. Além disso, a caracterização detalhada do fenótipo do paciente é fundamental para identificarmos e realizarmos o diagnóstico clínico desses pacientes. E quando observados algumas alterações que possam nos fazer suspeitar de AI sindrômica, esse paciente ele deve ser encaminhado para profissionais que vão conseguir realizar a confirmação desse diagnóstico, como o nefrologista e o endocrinologista, por exemplo. Além disso, quando possível, realizamos também análise molecular, de forma a compreender um pouco melhor sobre essa doença que é muito complexa e permite também realizarmos o aconselhamento genético dessas famílias afetadas. Podemos concluir que o diagnóstico e acompanhamento dos pacientes com a melogênese imperfeita necessita muitas vezes de uma abordagem multidisciplinar, principalmente nos casos de amelogênese imperfeita sindrômica. E o encaminhamento desses pacientes a centros de referência com uma equipe multidisciplinar capacitada tanto para o diagnóstico quanto para o tratamento desses pacientes é uma boa escolha. Além disso, o diagnóstico precoce associado ao acompanhamento odontológico precoce desses pacientes pode evitar tratamentos restauradores complexos e onerosos. E toda essa parte do diagnóstico e acompanhamento desses pacientes deve ter como objetivo priorizar a melhoria na qualidade de vida desses pacientes. Uma vez que esses pacientes podem ter uma alteração na qualidade de vida devido à sensibilidade dentinária acentuada por essas alterações do esmalte dentário, assim como as alterações estéticas, causando prejuízos na qualidade de vida. Agradecemos a todos pela atenção.